Muito feliz, como a Ju falou, essa é minha casa. Foi aí que a clínica de linguagem me capturou, como um dia a Michelle me disse. E, bom, né, me formei em fonoaudiologia, fiz La Língua, bem no comecinho do La Língua, fui orientada pela Luciana, no caso do La Língua, voltei para o estágio pedagógico voluntário, aí nasceu a questão do brincar, fui para o mestrado, e esse ano defendi aí o meu mestrado sobre o brincar, um tema muito que eu tenho muito carinho e muita realmente assim fico muito feliz em poder estar estudando isso, até porque tem muito a ver com a minha prática hoje. Trabalho em APAE, mas trabalho com crianças, muitas crianças aí que têm questões de linguagem. Bom, eu vou apresentar então hoje o meu trabalho, um pouquinho da minha dissertação para vocês. Quero tentar fazer isso de uma forma bem conversando mesmo, trazendo um pouquinho das minhas questões aí, do caminho que eu percorri para poder, enfim, elaborar esse título, que eu também gosto muito, Brincar como Texto. Acho que diz muito até de mim, né, da minha pessoa e da minha pessoa como fonoaudióloga e como clínica de linguagem. Bem, então eu vou iniciar minha fala. No decorrer dela, eu vou, enfim, conversando com vocês e trouxe também aí, por incrível que pareça, ontem eu tive uma cena que aconteceu no meio do meu dia com um dos pacientes, e aí no final da minha fala, quem sabe eu trago aí esse pedacinho dessa cena clínica com uma criança que não fala, mas brinca. E aí, quem sabe, pode disparar uma discussão bacana para a gente poder conversar. Então, vamos lá, Clínica de Linguagem, o Brincar com o Texto. Fui orientada pela professora doutora Maria Francisca Lier de Vito. Se vocês já passaram pela Clínica de Linguagem, talvez muitas aí sabem quem é. Então, o que foi o primeiro passo, né? Então, sempre que a gente está pensando em brincar, a gente pensa fora da clínica, né? Pensando aí no nosso dia a dia. Brincar é uma coisa muito óbvia, né? Você fala em criança, você fala em brincar. Você pensa na criança, você pensa em brincar, seja na escola, seja na família, ou seja na clínica, né? Então parece uma coisa muito natural, muito óbvia, simplesmente sentar e brincar com a criança. E o primeiro passo que eu dei para poder começar aí a minha dissertação é poder desnaturalizar, é poder tirar essa obviedade do brincar e poder considerar que o brincar ele tem sim uma complexidade envolvida e que a gente precisa teorizar sobre para poder, né, estar na clínica, enfim, trabalhar com o brincar. Então, o brincar não é uma coisa óbvia, assim, por mais que ele se pareça muito óbvio, ele não é óbvio. E é claro, tem formas plurais de poder entender. Tem várias teorias que falam sobre o brincar, mas aqui todas as minhas reflexões foram guiadas pela clínica de linguagem. E o que isso, né? Qual é a importância disso e por que é tão, enfim, tão importante dizer que é guiado dessa forma? Porque quando a gente olha de uma forma teórica particular, ou seja, quando eu olho o brincar pela clínica de linguagem, que vai ser, enfim, estruturada lá pela linguística do Saussure Jacobson, pela psicanálise do Freud e do Lacan, e também pelo interacionismo da Cláudia de Lemos, eu vou assumir um compromisso com a linguagem. Um compromisso com a linguagem enquanto estrutura. E aí eu vou dizer que a linguagem é que vai determinar e estruturar as relações. Então, se o brincar é uma forma de relação, né, entre a criança e o outro, né, seja esse outro terapeuta, e eu assumo um compromisso com a linguagem, pois bem, eu estou colocando aí a linguagem como determinante, inclusive, do brincar. Então, quando a gente está tomando essa direção, toda a realidade, tudo que estamos vendo, tudo que estamos vivenciando, ela é circunscrita pela linguagem. E o brincar está aí também. Isso é muito importante. Parece óbvio, mas não é. Então,
No brincar, na situação clínica, os objetos eles vão sendo discursivamente enlaçados e o discurso é que estabelece essas relações. Isso eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas já é importante frisar essa posição, para a gente poder se desligar de algumas outras teorias que eu também vou dizer e que veem o brincar de outras maneiras. Bom, e aí o que eu fiz primeiro? Fonoaudióloga, fui ver o que a fonoaudiologia está falando, o que ela está considerando como brincar e como é que ela está usando do brincar na clínica, né? E olha só, o que a gente vê na fonoaudiologia, né? Assim como ligada a outras temáticas, tem posições teóricas distintas, né? Uma pluralidade nas posições teóricas, e com o brincar não é diferente, né? E a gente vê que tem aproximações a teorias cognitivas, socio-interacionistas e psicanalíticas. Ou seja, então a gente vê que o brincar ele é facilitador do trabalho fonoaudiológico. Ou então ele vai mediar a interação, propiciando o desenvolvimento de processos cognitivos e linguísticos. Então, quando a gente vai ler lá os artigos, as dissertações que foram recentemente publicados por fonoaudiólogos, a gente sempre vai ver ele ligado a essas questões. Por mais que o brincar tenha um caráter social, às vezes, na descrição, ou né, quando busca se aproximar de teorias mais interacionistas, ainda assim o fonoaudiólogo está trabalhando, a gente vê lá que ele está voltado a trabalhar com a cognição e não com a linguagem em si. E quando a gente está se aproximando da psicanálise, porque tem muitos trabalhos que hoje se aproximam da psicanálise e não é à toa, porque nós temos o Winnicott, não sei se aí, né, algumas pessoas já ouviram falar do Winnicott, tão famoso, né, nas teorizações sobre o brincar. Ainda quando está perto da psicanálise, aí a gente vê que não tem um aprofundamento e se alia de novo a uma coisa mais cognitivista. Então, é muito difícil desvincular esse caráter cognitivo nos trabalhos fonoaudiológicos. E é isso que eu acabei observando, né, nesse primeiro esforço que eu fiz aí da minha dissertação. E, claro, a gente precisa ver o que é que está sendo dito sobre matemática para saber o que vamos dizer e como é que a gente vai construir o que nós queremos, o que eu, no caso, quero dizer, né? Bom, pode passar-me, por favor. Então, veja só, como as teorias do desenvolvimento, da psicologia do desenvolvimento, elas são tão fortes e elas estão tão presentes, mesmo que, às vezes, elas estejam meio mascaradas, então você lê, tá uma coisa toda bonitinha, parecendo que não tem nada de cognição, mas vem alguma coisa ali que mostra que ainda está muito próximo, né? Então, eu fui visitar a psicologia do desenvolvimento. Eu fui lá ver o que é que esses teóricos falam sobre o brincar. Por que é que eles são tão fortes nisso? Por que é que a fala deles é tão forte? Que mesmo quando querem se desligar, não se desligam, né? Então, eu selecionei, né, aí o Piaget e o Vygotsky, que sempre aparecem em muitos trabalhos. O Piaget, então, eu passei por 2 textos dele, que se chamam o Mastery Play e o Symbolic Play, né? Acho que muitos também já ouviram falar no termo jogo simbólico, foi uma coisa que me mobilizou também. Quando eu saí da graduação, eu dizia jogo simbólico, mas eu não sabia do que eu estava falando. Não sabia se eu estava falando do Vygotsky ou se eu estava falando de clínica de linguagem. Hoje eu consigo, né, me posicionar. Mas quando eu saí da graduação, para mim era muito confuso, e essa foi uma questão. Mas o que é jogo simbólico, né? E aí, Piaget tem aí um trabalho que sim é incrível, né? E ele vai dizer que toda a ação da criança, então lá no desenvolvimento da criança, as ações dela no mundo, então com os objetos, elas são sempre solitárias. O desenvolvimento dela é só. Ela não precisa do outro.
Então, ela pode se desenvolver, digamos, brincando sozinha. Por quê? Porque ela está desenvolvendo a cognição dela. Certo? Então, tem um período que se chama período sensório-motor, e que a criança vai ali de estágio a estágio, né, do desenvolvimento, manipulando, né, descobrindo o mundo, criando processos cognitivos, assimilando e acomodando processos cognitivos, vai fazendo reações circulares, que ele chama de reações circulares, que são aquelas repetitivas, né? Pega, põe na boca, joga, dá risada, pega, põe na boca, joga, dá risada, e aí vai, né? Vai se desenvolvendo, pega o brinquedo, põe na boca lá, tira. E aí ele fala que nesse processo, né, nesses estágios desse desenvolvimento solitário, tem um trabalho cognitivo muito forte, que é para assimilar e acomodar. Então, que é para essas informações entrarem e serem arquivadas ali no cérebro da criança. Até que a criança passou por tantas experiências, e aí, né, essa coisa de experiências da criança, de você, né, estímulos para a criança, está muito ligado a isso. Ela passou por tantas experiências que ela já está mais livre, ela já não tem mais aquele trabalho forte de cognição. Então, quando essa liberdade começa a aparecer, ela começa a ter o jogo simbólico começa a aparecer. Então, a criança vai brincar, segundo o Piaget, por puro prazer, que é uma questão também que apareceu nesse trabalho. Como assim prazer? Né? Prazer é função ou é consequência do brincar? Né? Aí é uma questão que acho que rende outras discussões, não vou entrar nisso aqui, mas, né, o que Piaget quer dizer é que conforme o desenvolvimento vai acontecendo, a criança vai ficando mais livre. Inclusive, essa liberdade que vai dar espaço para a imaginação, para a linguagem, né? Mas veja só, tem um momento em que não tem linguagem, em que é só ação da criança com o mundo. Não tem linguagem. E não tem outro também. Então, o Piaget vai por esse caminho. O Vygotsky já segue um outro caminho, que ele vai dizer assim, o caminho do objeto até a criança e desta criança até o objeto passa pelo outro. Então, para o Vygotsky, o outro, né, esse outro social é muito importante, porque é ele que vai mediar essa relação. Ele vai intermediar essa relação. Então, para o Vygotsky, não tem desenvolvimento se não tiver o outro ali, diferente do Piaget. Mas, né, esse desenvolvimento aí, essa presença desse outro e o brincar, tudo isso serve para poder construir funções psicológicas superiores. Então, no desenvolvimento da criança, ela vai, pelo brincar, ela vai desenvolver a memória, a atenção e a linguagem. Uma coisa muito interessante é que, assim, se a gente pensa no outro, a gente pensa que esse outro fala, né? Porque a gente não pensa que o outro que está ali com a criança é um outro só a criança, é um outro, digamos assim, um outro que já fala, que já interage, que vai lá e fala ó, tó, piu-piu, vai cantar com a criança, vai brincar com ela. Só que quando o Vygotsky está construindo a teoria dele e ele vai falar do brincar, ele não fala da linguagem. Ele não fala que esse outro brinca com a criança falando. Assim como quando ele vai falar da linguagem, propriamente dito, ele também não fala do brincar. Tem uma questão aí, né? Mas, enfim, o norte da teoria sempre vai ser esse. Mas precisa do outro. Piaget, ação solitária, Vygotsky, ação intermediada pelo outro. Mas os dois, qual é a importância? Os dois estão na mesma direção. O centro do programa deles, o que os dois estão estudando é o desenvolvimento da cognição.
das funções cognitivas. A linguagem é função cognitiva. Então, o brincar é caminho para desenvolver isso. Então, por mais que cada um trace um desenvolvimento, os dois estão na mesma direção, eles querem a mesma coisa. E aí, depois que eu passei por Piaget e Vygotsky, eu voltei a uma discussão que já existe na clínica de linguagem. Ela não é uma discussão nova, né? Que é que o que acontece, né, na fonoaudiologia quando ela usa o Vygotsky, por exemplo. Ela faz uma aplicação, então ela pega lá a teoria do Vygotsky, então lá diz assim, precisa do outro, então, opa, precisa do outro, esse outro vai ser eu, o terapeuta, e cola, faz um copy e cola lá no texto, e aí aplica a teoria do Vygotsky. Sem pensar que o Vygotsky estava trabalhando cognição, mas a gente está trabalhando linguagem, são coisas diferentes. Por isso que um fonoaudiólogo que usa do Vygotsky, ele não está trabalhando linguagem, ele está trabalhando cognição, porque se ele trabalhar o desenvolvimento da cognição, ele vai chegar na linguagem. Então, essa é uma discussão, né, como eu disse, antiga, que esses trabalhos acabam virando a chamada colcha de retalhos. Por quê? Porque eu pego um pedacinho dessa teoria que diz que o brincar é importante e precisa do outro, e eu uso. Aí eu pego um pedacinho dessa outra que fala isso que também me interessa e eu uso. Tudo para justificar o que eu estou fazendo na clínica. Reflexão sobre o brincar existe aí? Acho que a gente acaba voltando muitas vezes ao brincar como facilitador, como óbvio. Então, assim, precisa do outro, senta lá, brinca que a coisa vai acontecer, né? Mas o ato clínico, a ação clínica, talvez a gente não consiga entender direito. Mas, enfim, mais ou menos esse é o caminho, né? Essa é a discussão, e aí a gente tem muitos textos da clínica de linguagem que discutem sobre essa questão da interdisciplinaridade dentro da fonoaudiologia, que cabe também nas questões sobre o brincar. Bom, vamos lá. Pode passar a mim. Aí, né, passei lá pela psicologia do desenvolvimento, fui lá ver o que o Piaget falava, o Vygotsky fala, né? Até porque a gente precisa entender o que é que eles estão dizendo para poder dizer algo sobre, não dá para simplesmente falar, eu não quero, e não saber do que eles estão falando. E qual foi o meu próximo passo? Bom, vamos à psicanálise. Psicanálise, né, antes de mais nada, eu como clínica de linguagem, a psicanálise está, né, nas bases da clínica de linguagem. Então faz sentido eu ir até ela, né, para ver o que é que falam sobre o brincar lá. E bem, tem muitos teóricos do brincar na psicanálise, muitos. Eu tive que fazer um recorte, eu tive que escolher quais eu ia incluir, senão a gente não dá conta, né? E aí, primeiro lugar onde eu fui olhar foi com a Melanie Klein. A Melanie Klein tão criticada, né? Porque a Melanie Klein, ela é criticada porque ela fazia interpretações muito duras para a criança, então ela estava vendo a criança brincar com os carros, com os brinquedos, e ela fazia interpretações que iam muito na direção da sexualidade, e eram coisas, ela, segundo, né, o que nós conhecemos, ela dizia coisas à criança que a gente fala, como é que fala isso para uma criança? Né? Mas, vejam só, não é à toa que ela é tão importante na psicanálise. Porque por mais que ela, né, tenha aquele modo talvez meio rude de estar na clínica, foi ela que é considerada quem inaugurou a clínica com crianças, psicanalítica com crianças, né? Ela vai dizer uma coisa muito importante, que no brincar ele é um espaço de fantasia. E isso é importante por quê? Porque ela está, além dela ter esse mérito de inaugurar, ela inclui o espaço de fantasia e ela diz que no brincar tem inconsciente
e necessita de uma interpretação. A interpretação dela era meio, né? Mas ela já diz ali, precisa de interpretação. O brincar nos diz algo, né? Que precisa ser lido. Então, quando ela vai construir a teoria dela, ela tem... ela constrói, na verdade, ela faz uma teoria sobre a criança e o brincar, que implica o inconsciente do Freud. E ela consegue atribuir, então, para esse brincar, que ela chama de técnica lúdica, um valor clínico. Então, isso é de grande importância, né? E, né, a linguagem, nesse caminho, ela vai ficar mais do lado, então, ela não vai, digamos assim, estudar tanto o que a criança diz, a linguagem está mais do lado do analista, né, no caso, do clínico, do que da criança, porque é ele que interpreta, né, é ele que está lá interpretando, mas ainda assim, né, ela tem uma construção teórica muito importante e muito interessante. Só fazendo uma pontuação, existiu um conflito com a Melanie Klein e a Anna Freud, que era filha do Freud. Vou contar um babado aqui. Então, veja só. A Melanie Klein foi lá e construiu a teoria dela, fez uma escola psicanalítica, né, uma escola, eles chamavam de escolas, né, que eram, digamos assim, correntes teóricas de uma escola. Então, tinha a corrente teórica da Klein e tinha a corrente da Anna Freud. E a Anna Freud, que era filha do Freud, que o Freud até lhe disse que ele deixou a criança para sua filha estudar, a Anna Freud, ela tinha um caráter muito pedagógico de como ela tratava a criança na clínica. E aí, ela e a Melanie Klein começaram a divergir ali nos posicionamentos. A Klein, uma coisa muito mais, tem que interpretar ou brincar, e a Anna Freud numa pegada mais pedagógica. Eu não estudei a Anna Freud, ainda, porque até inclusive numa aula com a Lúcia Arantes, ela diz, tem alguma coisa ali que a gente precisa olhar o que é na Anna Freud. Por mais que a gente tenha esse bordão do caráter pedagógico, acho que é importante a gente ir até ela para ver o que ela disse, como é que ela fez isso. Mas tinha uma questão ali, uma briguinha ali entre as duas, digamos assim. E olha só, o Winnicott, tão famoso Winnicott, ele foi kleiniano. Ele, digamos assim, estudou o que Klein fez. Aí, no meio de tudo aquilo ali, ele rompe, ele diz, não, eu não quero saber. Eu vou romper, eu vou fazer uma coisa diferente. Ele passou pela Melanie Klein, ele passou pela Anna Freud, as duas ficaram lá brigando, e ele falou, não, eu vou cair fora. E eu vou fazer o meu. E, vejam só, o Winnicott ele era pediatra e psicanalista. Então, ele circulou na medicina. Ele estava lá acostumado com termos da medicina. E ele decidiu romper com essa psicanálise mais profunda que eles dizem, que era mais ou menos o que a Klein fazia, né? E diz que ele vai romper com essas correntes. Ele não criou uma escola como elas criaram. Mas ele fez, sim, uma teoria que, se a gente for olhar hoje nos trabalhos, é a que mais aparece. E não é sem motivos, porque veja só, ele era pediatra e psicanalista, então ele usou de muitos termos da pediatria na construção da sua teoria, e isso, a hipótese que eu e Francisca levantamos, quando a gente vê o Winnicott e o desenvolvimento cognitivo no mesmo texto, a gente fala, como assim psicanálise e desenvolvimento cognitivo, tudo junto e misturado? Mas é porque a forma, muitas vezes, como ele escreveu o texto dele, a sua escrita tem traços do seu percurso como pediatra, e isso abre espaço para interpretações diversas. Abre espaço para articulações que muitas vezes não combinam. Porque ainda assim,
Por mais que ali no texto dele tenha algumas palavras como estas, e isso é um trabalho que eu vou fazer agora no próximo, quem sabe para frente, é ler o Winnicott mesmo, que acaba dando chance para, às vezes, fazer uma articulação que não. Mas ele fala sobre objeto transicional, né? Que é uma coisa muito importante. Ele tem uma teoria muito importante aí sobre isso. Eu tô olhando o tempo, vou dar uma acelerada, eu sou muito tagarela. Muito bem. Mas, enfim, o Winnicott, né, ele tem uma presença aí na fonoaudiologia e esse pode ser um dos motivos, né, de às vezes aliar essas duas coisas. Por conta dessa forma que ele escreve. Mas, enfim, a teoria dele deve ser melhor olhada, porque tem muitos textos, a gente fica num só, que é o brincar é a realidade. A gente vai estudar o brincar, vai no texto que tem brincar no título, né? Mas o brincar, ele está falando muito antes já. Ele está falando em outros lugares, a gente precisa olhar esses lugares para realmente poder dizer algo sobre o Winnicott, né? E não ficar só com o que ele disse ali, naquele momento. Muito bem. E aí eu passei por esses dois, mas não foi neles que eu foquei. Eu quis introduzir o significante, porque para a clínica de linguagem, o significante tem muita importância, porque a gente está falando de linguagem. E aí, tem um psicanalista que se chama Rodolfo. Rodolfo, como diz a Francisca, Rodolfo. E ele fez um livro que fala do brincar e o significante. Então, o título do livro dele é O Brincar e o Significante. Veja só. Se vamos pelo título, então é esse que a gente vai pegar. Porque tem as duas coisas que eu estou estudando ali. As duas coisas que importam. E ele vai dizer, por exemplo, pode passar, que o brincar, ele é uma prática significante. Então, veja só. Ele, nesse livro, ele vai mostrando funções do brincar. Então, o brincar, quais são as funções do brincar no decorrer aí da constituição, não estamos mais falando de desenvolvimento, vamos falar em constituição subjetiva da criança. Ele não está falando de constituição da linguagem, de aquisição da linguagem, está falando de constituição subjetiva, que é a área dele. Muito bem. Aí ele vai dizendo que o brincar tem funções. E veja só. Peraí, deixa eu só achar que meu papel. Achei. Ele diz, né, sempre tem a questão da falta, tudo mais, mas que essas funções, então veja a diferença. Em vez de estar desenvolvendo a cognição, no caso do psicanalista Rodolfo, essas funções, elas edificam o corpo da criança, elas constroem bordas. Jerusalimski tem um título que fala Jogos de Litoral. Litoral não é a praia, é o litoral do corpo. Porque a mãe toca o bebê. E o bebê ri para a mãe. E o bebê quer tocar a mãe. E foi tão lindo quando eu li esse texto, porque a Alice tinha nascido. E aí ela fazia essas coisas e eu falava, ai, meu Deus. Olha só, eu falava com ela e ela vinha com a mão na minha boca. Inclusive, eu só separei um pedacinho que fala assim, ó. Em que a Jerusalimski, ela fala assim no texto dela. O bebê é erogeneamente convocado pelas experiências que circundam essas bordas em seu próprio corpo. Ele passa a buscar o olhar, excitar-se corporalmente com a voz, endereçar as vocalizações à mãe, olhar o buraco por onde a voz materna sai, sentir em sua pele a expulsão de que acompanha, dirigir sua mão até esse fascinante buraco em um gesto de quem, ao furungar na boca e nos demais buracos do rosto materno, implica-se num jogo de tentar capturar com a própria mão o objeto de satisfação que a pulsão circunda em seu circuito. É um pouco difícil, mas para mim fez tanto sentido, porque eu vivi a Alice querer, parece que entrar em mim quando eu brincava com ela. E é essa borda que o brincar vai constituindo no bebê.
né? E é isso que vai constituindo esse bebê, essa criança, como prática significante, porque nisso a mãe está lá, está falando. E aí, o que isso tem de importante? Porque ele diz assim, existe o Fordá. Eu não vou conseguir entrar no Fordá, mas o Fordá, segundo Freud, é o ponto de partida da simbolização. Então, a partir do Fordá, que é um joguinho em que a criança pegava... Eu imaginar uma criança brincando com um carrinho. E aí, esse carrinho, ela joga, ele vai e volta, vai e volta. Ela vê esse carrinho passar pela cortina, se esconder e voltar. E ela puxa. Vai e volta. Fordá, aqui e lá. Então, ela vai simbolizando que esse carrinho some e aparece. Some e aparece. Tá? E aí, o Freud disse, esse é o ponto de partida, porque a partir daí, olha só, essa criança consegue imaginar que esse carrinho desapareceu, mas que ele ainda existe e que ele vai voltar. Não é bem assim, mas vamos pensar, né, que ele está ali dizendo que ali é o ponto de partida. O Rodolfo, ele vai dizer, não, esse não é o ponto de partida. O brincar, ele já vem antes do Fordá. Porque tem manifestações do bebê que já são brincar antes mesmo dela brincar de Fordá. Antes mesmo dela brincar com os objetos, que é essa coisa do bebê, da mãe, da relação. E aí isso é tão importante, por quê? Porque a Maria Francisca Ler de Vito, lá em 1983, na dissertação de mestrado dela, ela disse que não existe período pré-linguístico. Ela disse assim, não tem período pré-linguístico. A criança nasce, ela já está no linguístico, ela já está na linguagem. Não tem um antes sem linguagem, um depois com linguagem. Tudo é linguagem. E eu disse assim, o brincar, não existe brincar sem linguagem. E o Rodolfo disse assim, o brincar é anterior ao jogo do Fordá. Nossas falas aí, ó, se juntaram. Tá? Eu vou falar no finalzinho, eu vou dar uma acelerada por causa do tempo, mas enfim, eu fui também na Flesler, na Jerusalinski, na Borcaro. A Flesler, tivemos um curso recentemente maravilhoso, eu não me aguentei, eu tive que falar, fiquei nervosa. Mas falei com ela, falei. Muito bom, muito bom. Ela tem um texto dificílimo. Depois eu coloco aqui, Paola, o link do YouTube, o curso da Flesler está no YouTube do Lael. Eu coloco aqui, e ela lançou um livro agora recente sobre o tema, né? Também. Eu vou pôr aqui no chat. Sim, ela tem um podcast muito legal, procurem no Spotify. Isso. Alba Flesler, ela fala, é tudo em espanhol, mas é bom escutar ela, vocês vão gostar. Enfim, e a Flesler, eu disse que no meu título eu digo brincar como texto, e isso vem da Flesler, ainda que eu tenha que voltar a ela, porque a Flesler, ela tem uma coisa muito importante que ela diz, que ela vai dizendo da cena lúdica, que a criança ela é ator, ela é autor, né? Isso é importante para nós na clínica. E aí ela também fala uma coisa sobre brincar de. Inclusive, no curso dela, ela falou sobre isso. O ser humano é o único que pode brincar de. Brincar de ser a mamãe da boneca, brincar de ser a professora, né? E que isso tem uma importância gigantesca no simbólico, porque isso é simbólico, né? Então, e nisso a criança constrói um texto. E a gente já falava isso na clínica de linguagem, que quando a gente está lá na cena clínica, a gente está fazendo um texto. E que a gente olha, eu lembro da Michelle me dizendo, olha os textos que estão aparecendo. A Luciana também, nos casos. Que texto é esse que está por trás disso aí que está acontecendo? A gente já fala de texto o tempo todo. Então, o brincar como texto é uma coisa importante para a gente agora. Poder dizer isso, né? Com tanta... Ficou tão feliz até quando a gente pode falar isso. Mas bem, vamos lá. E além disso, esse texto é cifrado, ele precisa de interpretação. Precisa do outro terapeuta que tem essa constituição como clínico para interpretar. Não interpretar de uma forma, mas assim, ele necessita ser interpretado. Ele não é um texto dado, né? E aí eu passei pela clínica de linguagem, eu não vou entrar nisso para poder falar, finalizar um pouquinho mais sobre o brincar como texto. Então, eu passei pela LIR, pode passar. Então,
a Lear, que não era Lear de Vito ainda, era só Lear, em 1983, lá no mestrado dela, que ela falou que não tem período pré-linguístico, ela também já falou de jogos. Isso foi uma coisa muito bonita também, de a gente chegar até esse texto no caminho dessa dissertação. E ela vai lá, ela fala de jogo rítmico, jogo de nomeação, jogo dramático, jogo fonológico, foi isso que ela olhou. Mas o mais importante não é a nomeação desses jogos. Não é a gente olhar para a criança e falar, ela está fazendo jogo rítmico, ela está fazendo jogo de nomeação? Não. O que é importante ali? É que quando tem essa relação da criança com o outro, esse outro ele vai recortando o corpo da criança. Assim como o Rodolfo disse. A linguagem que está aí, nesse meio, ela está recortando o corpo da criança, ela está numerando, ela está proporcionando aí a linguagem em como viva, né? Então, deixa eu até achar aqui. Então, olha só, a Lear mostra que o corpo da criança que não fala, responde. Participa do jogo de maneira bastante precisa. A cada enunciado particular da mãe, o corpo da criança responde de modo igualmente particular. Então, os jogos nomeados por Lear nos colocam frente a um corpo que é falado e que fala, e que mostra a força da linguagem sobre o vivo. A criança é movida pela linguagem mesmo se a fala não aparece. Então, veja só. Na clínica, a gente tem que se haver com os descaminhos, porque afinal estamos falando de clínica, estamos falando de fala sintomática. Tem um caminho enigmático e imprevisível da criança na relação com o outro e com a linguagem. A prática, ela não dispensa, mas ela faz-se no brincar. E aqui no meu trabalho, eu sustentei que ele é determinado pela linguagem, ou melhor, pela montagem de textualidades possíveis. Sejam aquelas em que a criança entra mais com seu corpo, ou aquelas em que a fala é mais perturbada, esquiva, fragmentária. Né? E aí teve uma discussão, para quem depois quiser ler minha dissertação, sobre as narrativas motoras. Crianças que não falam, mas brincam. Numa clínica com crianças, é decisivo poder levá-las a assumir posições diferentes nos jogos. Fazê-las circular na brincadeira, como aquele, olha, Flesler, que pode ser ator e autor. As palavras ator e autor são mesmo convenientes num trabalho como o meu, que tomo brincar como texto, como ficção que a criança cria, recria, conta e reconta, não sem o outro, ampliando o espaço simbólico e movimentando as posições. Então, a clínica de linguagem, ela é uma clínica linguístico-discursiva, onde o brincar tem lugar indispensável e o eleva a importância do significante. No brincar são os significantes que mobilizam determinadas questões da constituição subjetiva da criança. E desse modo, os objetos dispostos para as brincadeiras só são brinquedos porque estão envolvidos em uma trama significante. Eles estão banhados de linguagem. Essa contribuição vem da psicanálise. Então, para nós, não tem objetos, tem brinquedos. Esse conjunto de assinalamentos levaram-me a definir o brincar como texto. Texto que comanda o corpo da criança e que cria e se recria nos enlaces com outro crime. E, por fim, pois bem, o destino do meu trabalho não poderia ser outro, senão aquele que sustenta com Lear, que não há período pré-linguístico e que, portanto, não há período pré-simbólico. Lição que pude retirar de Rodolfo. Bom, esse foi o meu trabalho. Eu sou bem tagarela. Se vocês deixassem eu falar mais uma vez, ó. Obrigada, gente. Obrigada, Paola. Agora a gente vai tem 10 minutinhos para a gente, 10, 15 minutinhos no máximo aí para a gente conversar. Né? Alguém quer